Então, eu estava falando para vocês como que mais ou menos a sociedade funcionava no Brasil nesse período, que é uns 100 anos depois do que estava acontecendo lá naquele momento inicial em que os portugueses chegaram e encontraram os índios, que é aquele momento descrito na Carta do Pero Vaz de Caminho. Então, aqui a gente tem uma sociedade dividida entre uma pequena nobreza, um clero rico, porque a igreja é rico e poderoso, a igreja tinha grande influência política e econômica aqui no Brasil, e os cativos e povo, né? E povos não povo. Cativos eram esses escravos, né, negros e indígenas, e povo, que se dividia entre os lavradores, os artesãos, os comerciantes, etc. Os lavradores, principalmente os cortadores de cana, porque a gente estava ali no ciclo da cana-de-açúcar. Imposição da Igreja Católica e sentimento de divisão entre os prazeres da carne e doutrina religiosa se estendem para o Brasil. Então, lembra aquele movimento da Contra-Reforma lá da Europa? Que a igreja começa a impor os princípios lá da Idade Média? Então, ó, pare de acreditar que você pode tudo, você não é mais, o ser humano não é mais a razão de tudo, agora a gente vai voltar a acreditar que Deus é a razão de tudo, parem de investigar, parem de questionar, parem de pesquisar, porque ciência não vai te levar para o céu, ciência é pecado, e não só é pecado, é proibido, porque se você começar a pesquisar demais, a criar qualquer coisa, você vai ser punido na fogueira da Inquisição. Então a gente tem tudo isso acontecendo lá na Europa, tudo isso está gerando angústia, porque é uma tentativa de impor de novo os princípios teocêntricos no momento em que o ser humano já está totalmente ambientado pelos princípios antropocêntricos, né? Não tem como eles aceitarem mais aquilo. E aí, a expressão cultural do barroco no Brasil, ela se deu principalmente em duas partes. Diferentemente da Europa, que teve principalmente na música, arquitetura e por aí vai, aqui no Brasil teve principalmente na literatura e nas artes plásticas. Na literatura, representada pelo Gregório de Matos, e nas artes plásticas, representada pelo Aleijadinho. Na arquitetura também, porque isso vai algumas igrejas, principalmente de Minas, tem bastante essa expressão da arquitetura barroca. Bom, então vamos para o autor mais importante desse período, que é o Gregório de Matos, também chamado de Boca do Inferno. Por que o Gregório de Matos foi chamado de Boca do Inferno? Justamente porque ele falava tudo. Ele criticava tudo o que estava acontecendo na época, criticava os políticos, criticava o clero, criticava o povo, criticava tudo. Ele escancarava a sociedade nos poemas que ele fazia na literatura dele. Então, quem foi Gregório de Matos? Gregório de Matos nasceu na Bahia, mais ou menos em 1600, mais ou menos não, né? Em 1636. Ele era de família rica, isso é importante, porque ele tinha oportunidade de estudar mais, ele tinha oportunidade de circular por todos esses espaços, por ser rico, né? Tanto no meio do povo, quanto no clero, quanto na nobreza. Então, ele tinha essa fluidez social. Por volta dos 14 anos, ele foi enviado a Coimbra, Portugal, quando se destaca por ser um dos primeiros brasileiros formados nessa escola de Portugal. Ele estudou direito, mas ele não era um dos melhores alunos. Ele gostava mesmo era de fazer poesia, de participar de festas, era boêmio. Ele casou, mas ele ficou viúvo, voltou para Portugal em 1681. Então, observe, né? Se ele nasceu em 36, 14 anos depois, lá em 1650, ele foi para Portugal e depois ele voltou em 1681. Uns 30 e poucos anos depois, ele voltou para Portugal, trabalhando para o arcebispo de Portugal como tesoureiro. Por que é importante, então, vamos pensar? A vida do Gregório faz a gente entender por que é importante a gente ter estudado todo aquele contexto lá da Europa, reforma, contra-reforma, tudo que estava acontecendo. Porque o Gregório, ele teve esse contato, né? Não só o Gregório, mas grande parte, lembra que o Brasil é Brasil colônia, é colônia de Portugal ainda. Então, tudo que está acontecendo em Portugal influencia diretamente aqui no Brasil. E uma expressão disso é o Gregório de Matos, que ele tem esse contato direto com Portugal. Ele nasceu no Brasil, mas vai e volta para Portugal, vive o que está acontecendo na Europa e traz essas angústias aqui para a literatura no Brasil. Bom, então ele